Paz, irmãos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de doutrina básica. No Livro dos Espíritos, abordaremos o livro segundo, capítulo 1 ainda, Mundo Espírita ou dos Espíritos, mas o nosso tema será Forma e Ubiquidade dos Espíritos. Iremos explicar o que é essa palavra ubiquidade. Falaremos basicamente sobre o perispírito, conceitos elementares e algumas observações sobre as diferentes ordens de espíritos. Rogamos a Jesus que nos ilumine, que nos envolva no seu amor e que possamos guardá-lo em nossos corações, hoje e sempre. Precisamos compreender que, de acordo com o nosso olhar, os espíritos não possuem uma forma, eles não são uma forma determinada como nós conseguimos e estamos acostumados a ver. Nós, por mais que queiramos, nós não conseguimos vê-los com o sentido da visão orgânica, com a visão do nosso corpo. Os amigos espirituais nos falam que o espírito se parece muito com uma centelha, uma chama ou um clarão. E eles continuam nos dizendo que a cor dessa centelha, dessa chama, desse clarão espiritual, varia desde a sombra mais escura, mais profunda, até ao brilho do rubi mais valioso, mais puro. O que vai determinar essa sombra ou esse brilho é o quanto o espírito está elevado, o quanto ele já aprendeu, o quanto ele já melhorou, o quanto ele já se dedica à prática do bem e o quanto ele busca descobrir o amor e caminhar em direção ao Pai. Quanto mais elevado é o espírito, portanto, maior é o brilho dele. Essa informação é muito importante para aqueles trabalhadores ou para aqueles que são médiuns, mesmo que não trabalhem na doutrina espírita ou nas casas espíritas, para identificar espíritos de baixo padrão vibratório e de elevado padrão vibratório. E essa identificação vai permitir uma maior segurança no mundo espiritual, nesse contato, nesse intercâmbio. Devemos confiar, devemos dar a nossa disponibilidade para a espiritualidade de brilho, para a espiritualidade elevada, para receber conselhos, orientações, instruções. Quanto àqueles espíritos mais escuros, mais sombrios, precisamos também aprender a identificá-los para nos protegermos, para nos defendermos e, ao mesmo tempo, para nos colocarmos ao serviço de Jesus, para auxiliá-los a saírem dessas sombras escuras e vir em direção a esse brilho, a essa luz, em busca da sua perfeição moral. Portanto, espíritos pouco elevados tendem à cor escura nos seus mais variados tons. E espíritos quanto mais elevados, maior é o seu brilho, maior é a sua luminosidade. E outra coisa interessante é que, por mais rápido que nos pareça, os espíritos eles gastam sim um certo tempo para se transpor de um espaço, de um lugar para o outro. Mesmo que sejam milionésimos, bilionésimos de segundo, há um certo tempo para transpor esse espaço de um lugar para o outro. A velocidade de sua locomoção dos espíritos, principalmente aqueles mais elevados, mais puros, é tão rápida como a velocidade do pensamento. Podemos fazer uma observação que, se aqueles espíritos que são mais elevados, mais puros, conseguem se locomover com a velocidade do pensamento, consequentemente, aqueles que estão abaixo desses, de acordo com o seu padrão elevatório, de acordo com o seu padrão vibracional, irão diminuindo essa velocidade, se tornando cada vez mais lentos à medida que eles se adensam, que eles se encontram em um padrão vibracional muito próximo dos nossos padrões de encarnados.
Muitas vezes nossos amigos, nossos companheiros fazem confusão e pensam ou acreditam que quando o pensamento está em algum lugar, só está o pensamento ali. E não é essa a realidade. A alma também está ali, pois o pensamento em si é um atributo da alma. Quem pensa é a alma. Se ela pensa e se projeta esse pensamento em algum local ou com algum propósito, ela se desloca com esse pensamento até esse local, até essa situação em que ela busca uma sintonia para o bem ou para o mal. Já que estamos falando de distâncias, o espírito pode, se ele assim desejar, se ele quiser, ter um conhecimento da distância que ele percorreu ou que vai percorrer. Quantos quilômetros, quantas léguas, quantas milhas ele já percorreu do local onde se encontrava até onde quis ir. Ou ele pode sim tomar ciência da distância que terá que percorrer até o local onde pretende se manifestar. Mas essa distância pode desaparecer completamente, dependendo também da vontade e da natureza do espírito, se ela é mais ou menos depurada. Quanto mais puro, quanto mais brilho, quanto mais elevado, menor importância, menor significado tem essa questão da distância. Ela é muito mais importante para espíritos que ainda não se encontram num patamar vibracional elevado que o leva a desconsiderar esses quesitos de espaço-tempo ou de distância que ele percorre ou vai percorrer. Compreender que todos os elementos materiais são penetrados pelo espírito. Qualquer tipo de matéria não é obstáculo para o espírito. Ele pode passar por todas elas, desde que ele tenha esse conhecimento e a sua vontade faz com que nenhum desses obstáculos o impeçam de penetrar. Portanto, o ar, a terra, a água, o fogo, a pedra, o ferro e os seus mais variados minerais não são obstáculos para o espírito. Quando nós, crianças, nos cobrimos a cabeça com um cobertor para nos escondermos ou nos protegermos dos espíritos, dos fantasmas, dos monstros, é claro que isso está de acordo com a nossa mente infantil, porque isso jamais foi obstáculo para qualquer tipo de espírito, ou fantasmas, ou almas penadas, ou demônios, ou qualquer outro tipo de sinônimo que possamos dar aos espíritos. Como falamos, vamos explicar o que é ubiquidade. Ubiquidade é se dividir e existir em vários lugares ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, se tivesse o dom da ubiquidade, eu me dividiria em 10 Antônios e me colocaria em vários lugares ao mesmo tempo. Precisamos saber que o espírito não pode se dividir ou existir em vários lugares ao mesmo tempo. Cada espírito é único e ele é um centro que irradia os seus pensamentos em diversas direções. E é por isso que parece estar em vários lugares ao mesmo tempo. O Sol é apenas um. Vejam essa imagem, mas ilumina tudo ao seu redor e os seus raios alcançam longas distâncias e, apesar disso, o Sol não se divide. Assim é o espírito. Ele não se divide, mas pode sim irradiar a sua energia para diversas direções e dando-nos a sensação de que ele está em vários lugares ao mesmo tempo. E o poder de irradiação do espírito dependerá do seu grau de pureza. Quanto mais elevado, quanto mais puro, maior é esse poder de irradiação. Sendo que cada espírito, como já vimos, é indivisível, mas que cada um pode irradiar o seu pensamento,
em diversas direções, nós fechamos essa questão da ubiquidade. O espírito não se divide e não se manifesta em várias localidades ao mesmo tempo. Ele irradia o seu pensamento, ele irradia a sua energia em várias direções. E uma outra coisa que precisamos aprender ou recordar é o perispírito. O perispírito nada mais é do que uma substância vaporosa que reveste o espírito. O perispírito funciona como a nossa roupa, a roupa do nosso corpo físico. Se nós tentarmos enxergar o perispírito com os nossos olhos, não vamos conseguir, porque ele é uma substância vaporosa, muito sutil, que permite ao espírito se elevar na atmosfera e se transportar para onde desejar. Essa substância vaporosa aos nossos olhos, que nós não conseguimos ver, na realidade, no mundo espiritual, ela é muito grosseira e os demais espíritos podem ver, sim, esse perispírito que envolve o espírito que está no mundo espiritual. O espírito, para criar o seu perispírito, ele vai recolher do fluido universal de cada planeta. Então, se ele vai para um planeta, por exemplo, Marte, ele vai criar o seu perispírito do fluido universal do planeta Marte. E é por isso que o perispírito não é o mesmo em todos os mundos. Em cada mundo, ele é o perispírito adequado ao urido da energia do fluido universal daquele planeta. Quando o espírito passa de um mundo para o outro, ele precisa trocar o seu perispírito, ele precisa trocar a sua roupa. E vai adquirir um novo envoltório, um novo perispírito com as energias do fluido universal do planeta ao qual ele se dirige. Por exemplo, vamos fazer uma analogia. Estamos aqui no Brasil, um país tropical, onde usamos roupas leves. Mas se nós vamos para um país nórdico muito frio, essas roupas não nos servem. Ao chegarmos lá, teremos que trocar essa roupa por outra roupa adequada àquele local onde nós vamos viver ou vamos trabalhar por um determinado tempo. Essa mudança de perispírito, ela é necessária também para os espíritos elevados, originários de mundos superiores. Eles precisam trocar o seu perispírito com o fluido universal do planeta, no qual eles vão trabalhar, onde vão cumprir as suas missões. Então, no momento em que eles estão naquele mundo originário, de mundo superior, mundos felizes, cujo perispírito já praticamente é só energia, ao se dirigir para mundos de vibrações mais baixas, eles precisam deixar aquele perispírito tão sutil e aurir um novo fluido para se revestirem e terem condições de cumprir as suas tarefas, as suas missões no mundo que escolheram ou para os quais foram determinados a auxiliar. O perispírito tem uma outra característica, que é moldar-se. Ele adquire formas de acordo com a vontade do espírito. E é assim que, quando o espírito deseja se apresentar para nós, nos nossos sonhos, ou mesmo quando estamos acordados em estado de vigília, ele, com a sua vontade, com o seu pensamento, plasma, modifica o seu perispírito para que possamos reconhecê-lo ou vê-lo da forma como ele deseja, não importando, nesse momento, quais são os propósitos do espírito que faz isso. Mas tanto espíritos superiores quanto espíritos inferiores têm sim a capacidade de moldar, de modificar o seu perispírito e se mostrar a nós da forma como eles querem.
O espírito também, se desejar, pode se mostrar para a percepção dos nossos olhos físicos e até mesmo adensar o seu perispírito de maneira a se materializar ao ponto de podermos tocá-lo com as nossas mãos e sentir o seu calor, sentir a textura da pele, sentir e perceber a sudorese ou mesmo a energia que ele emana para nós. O perispírito, então, sempre seguirá a vontade e o pensamento do espírito ao qual ele está revestindo e se transformando naquilo que ele deseja, chegando ao ponto de se mostrar a nós, encarnados, para que possamos vê-lo como vemos qualquer outra pessoa no nosso dia a dia. Entender também que os espíritos não são iguais. Como nós aqui encarnados não somos iguais e somos apenas semelhantes, os espíritos também não são iguais. Eles são de diferentes ordens e segundo o grau de perfeição ao qual chegaram, o quanto já trabalharam para evoluir, passando pelas diferentes ordens que vamos ver agora. Falando dos espíritos de primeira ordem, aqueles espíritos puros que já trabalham sob as ordens diretas de Deus, são aqueles espíritos que chegaram ao estado de perfeição. Eles não precisam mais passar por provas, por expiações, não precisam mais passar pelas reencarnações. Eles trabalham já na constituição e organização de mundos, de galáxias. São aqueles espíritos puros a qual todos nós estamos destinados, mas para isso precisamos, por exemplo, passar pela segunda ordem, que são os espíritos que já alcançaram a metade dessa escala, que é apenas, no nosso caso, utilizada como referência. Nós não sabemos exatamente qual é o limite dessa escala. Mas os espíritos de segunda ordem carregam em si o desejo de praticar o bem, de ajudar o próximo, de trabalhar pela fraternidade universal. E eles têm como principal preocupação o quesito da paz, o quesito da eliminação das desigualdades, o quesito do socorro, não apenas material, mas também moral. São os espíritos bons, aqueles espíritos que já desejam praticar o bem. Esses espíritos de segunda ordem, além de desejar o bem, eles têm o poder de praticar esse bem. Aqui nós temos 4 espíritos de segunda ordem, de desejo e de prática do bem. E o bem que cada um desses espíritos pode praticar está segundo o grau da sua perfeição. Mesmo todos eles estando na segunda ordem, cada um tem um grau de perfeição, cada um tem um grau de conhecimento. Alguns possuem grandes conhecimentos científicos e utilizam esses conhecimentos, divulgando-os para que outros cientistas possam descobrir novas vacinas, novos medicamentos, novas técnicas de cura, auxiliando o progresso da humanidade. Outros espíritos dessa segunda ordem, que também trabalham no bem, carregam a sabedoria e a bondade, como os nossos irmãos que aqui estão, e trabalham esse quesito da sabedoria e da bondade sobre nós encarnados, despertando em nós o desejo da prática do bem, o desejo de divulgar o conhecimento, de levar o amor, de levar a paz, de levar a mensagem de Jesus a todos os cantos do nosso planeta. O que existe em comum entre eles, todos, é que ainda existem provas que eles têm que passar e suportar. Essas provas que eles têm que passar e suportar, muitas vezes, elas não são como um processo de punição, mas sim um processo de burilamento, de aperfeiçoamento, de colocar quesitos que irão fazer que esse espírito evolua cada vez mais, encaminhando-se para a primeira ordem.
E temos os nossos irmãos de terceira ordem. Esses são espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, caracterizados pelo desejo do mal e carregam em si todas as más paixões que atrasam não somente o seu progresso espiritual como indivíduo, mas o progresso da própria humanidade. Temos aqui 4 irmãos nossos: Hitler, Mao Tse-tung, Stalin e o nosso irmão Mussolini, que, além de prejudicar e de atrasar a si mesmos, colaboraram para o atraso da humanidade, que já deveria estar muito mais avançada se não fossem esses irmãos e outros mais semelhantes a eles trabalhando no desejo do mal. São espíritos de terceira ordem, imperfeitos. Mas nem todos os espíritos de terceira ordem são essencialmente maus. Alguns não fazem nem o bem e nem o mal. E veremos no próximo slide quem são esses. Mas, como os nossos irmãos ali atrás, outros sentem sim prazer no mal e ficam satisfeitos quando encontram oportunidades de praticar esse mal. É necessário muito cuidado com eles. Quando nós estamos trabalhando com a espiritualidade, quando nós estamos em desdobramento a serviço do bem, precisamos saber como identificar esses irmãos que sentem prazer no mal e usam de diversas técnicas para tentar nos enganar. Como eu disse, na terceira ordem, nem todos são essencialmente maus. Existem alguns espíritos ainda levianos, brincalhões, são enganadores, são maliciosos, que sentem prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades, alguns aborrecimentos aos encarnados, que quando se desequilibram, se irritam, ficam nervosos, descontrolados, eles riem muito dessas nossas descompensações. Na sua essência, eles não são maus, mas estão na terceira ordem porque ainda não praticam o desejo e a sintonia para com o bem, para buscar o seu próprio evoluir e ajudar o próximo no seu processo de evolução. Esperando que tenha conseguido trazer a vocês esses conhecimentos básicos de uma maneira mais fácil, nós vamos encerrando o nosso encontro na aula de hoje e continuaremos na próxima aula para falarmos sobre a progressão dos espíritos. Até lá, rogando ao nosso Mestre Jesus que continue nos permitindo essa jornada evolutiva, aprendendo o seu Evangelho, aprendendo com os amigos espirituais, nos tornando cada vez espíritos melhores, saindo da terceira ordem, trabalhando intensamente na segunda ordem, que é onde nós já nos encontramos, e com o desejo de evoluirmos para a primeira ordem. Paz, irmãos, muita luz a todos e até o nosso próximo encontro.